Meu nome é Mirella Emily Bezerra Santana e eu sou estudante de Química Industrial. Fiz parte do projeto Linguagem, Histórias e Outras Histórias, Ética e Estética na Formação Técnica e irei apresentar o relatório final da minha pesquisa, o Discurso Ambiental em Textos Jornalísticos, no qual tive como orientadora a professora Maria Clara Catanho Cavalcante. Bem, o discurso é a linguagem como forma de prática social e reflete o seu local de produção. E a prática discursiva é constitutiva e contribui para reproduzir a sociedade, assim como também para transformá-la. Nós escolhemos os textos jornalísticos como foco da pesquisa, pois eles estão presentes nos mais diversos setores da sociedade e possuem como principal ofício transmitir informações a seus leitores. Apenas transmitir uma informação nem sempre vai ser o foco desses veículos de comunicação. Muitas vezes, esse tema vai velar os objetivos finais divulgados nesses textos, pela mídia do sistema dominante, auxiliando na sustentação dos interesses dessa classe, naturalizando discursos hegemônicos. Para nossa pesquisa, nós escolhemos os jornais Eu País e Gazeta do Povo. Essa escolha não foi aleatória, mas guiada pelo objetivo de selecionar periódicos de posicionamentos contrários. A Gazeta, ela possui um caráter conservador, enquanto o País é mais progressista. O eixo temático elegido para a pesquisa foi meio ambiente, pois debater sobre esse assunto é de suma importância por nos permitir cooperar para a formação de cidadãos mais conscientes. O objetivo geral é investigar as relações de poder e as ideologias materializadas em textos jornalísticos que se apresentam como neutros. A partir desse objetivo geral, nós temos como objetivos específicos. 1. Investigar como os sites Gazeta do Povo e El País se posicionam ao publicarem textos jornalísticos que tematizam o meio ambiente. 2. Verificar se o processo de referenciação e a seleção vocabular das reportagens naturalizam discursos de dominação e poder. E 3. Aliar os aspectos observados no processo de referenciação e na seleção vocabular das reportagens aos conteúdos dos eixos de leitura e análise linguística. Partindo para a nossa revisão de literatura, nós utilizamos a análise crítica do discurso, a ACD, como fundamentação teórica do nosso trabalho. A ACD ela vai ser responsável por aliar as teorias linguísticas, sociológicas e políticas para analisar a linguagem. Nós também utilizamos o quadro tridimensional proposto por Ferkhoff, e essa proposta teórico-metodológica ela vai se dividir em 3 dimensões, sendo elas os eventos sociais, que propõem que o texto seja analisado sob 4 vieses: vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual. O segundo viés, que é a prática social, que vai analisar a produção, a distribuição e esse consumo, sendo dividido em tipos de atos de fala, coerência e intertextualidade. E por último, temos as estruturas sociais, que vamos encontrar conceitos como ideologia e hegemonia. Esses 3 segmentos da análise discursiva são partes interdependentes que compõem um discurso. Bom, o corpo de estudo ele foi formado por textos jornalísticos coletados nos 2 jornais citados anteriormente, a Gazeta do Povo e El País, e nós fizemos os levantamentos mensais entre agosto de 2019 e janeiro de 2020 desses jornais. A gente definiu que nós usaríamos 6 matérias para análises, 3 de cada jornal, por se tratar de um período de coleta muito extenso. E os textos foram organizados por temáticas, como está sendo demonstrado no quadro 2, e da seguinte maneira: os primeiros índices divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre o desmatamento, as queimadas ocorridas na região da floresta amazônica e a Assembleia Geral das Nações Unidas, todos esses eventos ocorridos no 2º semestre de 2019. Para atingir os objetivos propostos na pesquisa, surgiu a necessidade de estabelecer categorias para esses elementos linguísticos. Então, nós definimos a adjetivação, que é um recurso muito utilizado na construção da argumentação, pois toda vez que um sujeito falante ele qualifica algo, ele está tomando partido. Pois a partir do momento em que é feita a qualificação, nós conseguimos entender um pouco da subjetividade desse sujeito.
A modalização, que também é objeto de estudo da argumentação, pois a análise desse grau de adesão ela está ligada à força argumentativa dada aos textos. Os operadores argumentativos, que eles surgem para apontar alguns elementos da gramática de uma determinada língua e servem para indicar a força argumentativa nos textos. E a seleção lexical. Essa categoria de análise ela é de característica mais ampla, pois ela abrange outras divisões para se adaptar, para atender às necessidades específicas existentes em cada texto. Bom, partindo para nossos resultados, nós tabelamos uma das análises para que houvesse uma melhor compreensão do que nós vamos abordar agora. Fazendo a leitura da primeira tabela, constrangimento com Bolsonaro por dados de desmatamento derruba diretor do INPE. Essa reportagem foi publicada pelo El País e o seu posicionamento, a gente conseguiu perceber que ele foi contrário às políticas ambientais adotadas por Bolsonaro. Eles utilizaram de várias estratégias argumentativas, aqui eu trouxe duas para exemplificar, que foi o uso de adjetivação negativa a Bolsonaro, adjetivação negativa para as atitudes do governo, e eles também construíram o perfil de um governante anti-ciência, demonstrando uma ideologia contrária, fazendo várias críticas à gestão ambiental do governo de Jair Bolsonaro. Entretanto, a Gazeta do Povo, nós conseguimos ver a primeira diferença no gênero, que foi uma notícia, vem com a manchete de diretor do INPE é exonerado após críticas de Bolsonaro sobre dados de desmatamento. Seguindo nossa análise, nós conseguimos perceber o posicionamento a favor dos questionamentos feitos por Bolsonaro. E também nós conseguimos visualizar algumas estratégias argumentativas, que foram elas o uso de discurso indireto, seleção de momentos específicos que sustentavam a ideologia do jornal, propagando essa preocupação do presidente com a imagem do Brasil. E a partir desses resultados, nós conseguimos chegar às conclusões que a neutralidade nesse gênero textual não existe, pois todas as etapas na criação de uma matéria, elas recebem sim algum grau de modalização por quem a escreve. A mídia ela vai ser responsável por reproduzir o discurso que possui a ideologia do sistema dominante, naturalizando assim discursos de dominação e poder. Concluir também que indivíduos que utilizam dos periódicos Gazeta do Povo e El País estão sendo influenciados na formação de seus pontos de vista. Esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada.